Bom, deixa eu dizer uma coisa. Antes de você sair, Ah, você podia saudar o nosso primeiro convidado da história do Manhã Brasil. Então você vê que uma escolha especial, uma isso. escolha especialíssima. Decidimos, Jones e eu participamos, tomamos juntos essa decisão, convidar para essa estreia uma figura que é uma referência na esquerda brasileira, no pensamento sobre a China e os BRICS, né? O Elias Jabbour, que é autor de livros fundamentais sobre a China, tem um conhecimento profundo da China, acabou de chegar, né, como assessor do Banco dos BRICS, onde trabalhou quase 2 anos com a presidenta Dilma Rousseff e já chegou chegando, né? Já chegou chegando. Então, achamos que seria bastante, e é de fato, muito importante a presença dele aqui, né, Jones? Isso. Não, acho que temos muito a debater, a conversar com Elias, né? Elias tem uma produção teórica muito vasta, é um intelectual, inclusive, muito produtivo. Eu conheci Elias há uns 5 anos atrás, já perdi a conta de quantos artigos, quantos livros eu já li dele. A gente tem discordâncias, tem convergências, estamos em organizações políticas diferentes, o que mostra, inclusive, que o Manhã Brasil é um espaço amplo, mas de esquerda, com um compromisso muito claro, e Elias vem fazendo reflexões sobre o papel no Brasil no mundo, que eu acho que você pode concordar ou discordar, mas inegavelmente se propõe a ir além do deserto de ideias. É um termo que eu venho usando cada vez mais, que eu acho que é uma das características centrais do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é um deserto de ideias, né? Ele é uma mesmice permanente, ele é um eterno gerencialismo do que está posto, não se propõe nunca a ter ousadia, a pensar o futuro, a abrir novos horizontes de possibilidades para a classe trabalhadora e para a soberania nacional do nosso país. Então, Elias tem uma contribuição fundamental e é por isso que a gente quer muito ouvir o que ele tem a dizer. Além disso, chamamos Elias pelo que a Dulce Vieira falou aqui. Pé quente esse Elias, pé quente. Então, para estrear, só gente pé quente aqui. E olha que iniciativa legal para você e o Elias ficar sabendo. Ó, coloquei o Manhã Brasil de noticiário na TV do Trabalho, está dizendo o Arthur Lobo aqui, no lugar da Boa. Jovem Clã. E a galera tá gostando. Valeu, gente aí do trabalho do Arthur. Boa, fantástico. É isso aí. Elias Jabur, pé quente, chega mais. Bom dia. Obrigado. Cara, interessante, Mauro, é o seguinte, é que nos últimos 2 anos, acho que eu e o Jones já quase, se a gente se cruzasse na rua, saía na porrada. Mas eu acho que eu ia apanhar, claro, evidentemente, porque ele é mais novo, mais forte e tal, né? Mas existe um processo de maturidade política que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, independente de eu ser um pouco mais velho do que ele, já tô quase batendo nos 50, né? E que ainda mais no momento que o país está vivendo, e que nos obriga a exercitar um pouco essa coisa da dialética, do contraditório e ouvir aquilo que o interlocutor tem a dizer, né? É como o Jones disse aqui, nós estamos em campos diferentes no que externo ao que pensamos sobre o governo Lula, mas eu fiquei muito espantado quando voltei ao Brasil, eu estava fora, então não tinha noção desse nível de intolerância, né? O problema do pensar diferente, ou seja, por que as pessoas que pensam diferente, e mesmo que esteja no campo da esquerda, elas têm que ter como resposta o ataque de bolsonarista, de irrelevante, disso, daquilo, né? Ainda mais quando tem quem está do outro lado, são pessoas como você, que tem uma experiência, Mauro, de décadas de jornalismo progressista, o Jones, que é um rapaz que, vou falar o termo rapaz no sentido não paternalista, mas que você pode gostar ou não gostar, ele está entregando coisas, ou seja, ele está conseguindo construir um pensamento dele sobre o Brasil, né? Eu, particularmente, estou começando a ler essa questão da questão racial a partir das reflexões dele, né? Ele tem feito um esforço que não é fácil fazer, que é estudar processo de acumulação, dinâmica de acumulação, economia, não é fácil isso, né? E tem entregue reflexões, você pode discordar, mas ele tem se transformado em uma referência, né? E acredito que ignorar a influência positiva ou negativa, mas eu acho que muito mais positiva, vamos dizer assim, muito mais que ele tem colocado no debate público, né?
uma burrice muito grande, né? Então, Jones, obrigado pelo convite. A gente não precisa concordar nem em 90%, nem em 10%, mas acho que o importante é nós respeitarmos o interlocutor, nós percebemos o mais importante, né? Percebemos o brilho nos nossos interlocutores. Porque é uma dificuldade no Brasil, que eu percebi aqui, que não existia, que eu não vi isso na China, né? É você ter um debate entre contrários, vamos dizer assim, ou entre divergentes, né? E os dois divergentes observarem o brilho no outro, né? Ou seja, olha, esse cara é brilhante no que ele faz, no que ele se propõe a fazer, né? Eu acho que ele é equivocado, ele acha que eu sou equivocado. Então, eu acredito que esse exercício de dialética pura mesmo, de tese, antitese e síntese, é o que está faltando um pouco para a gente hoje, né? Sabe? E aqui não é o papo somente do governo Lula, não, entendeu? Porque o problema, se o problema não fosse só para o governo Lula, até que não seria muito difícil resolver. O problema é de horizonte estratégico para a esquerda brasileira, né? Eu acho que esse que é o grande problema nosso hoje, né? E que é o que eu tenho chamado, vamos dizer assim, da falta nós perdemos a capacidade de pensar o país estrategicamente, né? E eu tenho feito isso do meu jeito, o Jones tem feito isso do jeito dele, né? Existem outras pessoas sérias fazendo isso do seu jeito, né? E para terminar essa introdução, e com um horizonte de socialismo, né? Não existe outro horizonte para nós, né? Sabe? Eu não vejo outro horizonte para o Brasil, para a humanidade que não seja o socialismo, né? Podemos pensar também diferente como chegar lá. Mas o importante, eu acho que é isso, a gente amadurecer politicamente, amadurecer intelectualmente. Não adianta falar, o cara lê 15 livros por ano, 20, mas continuar um idiota do ponto de vista do tratamento, né? Então, eu estou aqui para agradecer essa oportunidade de estar com vocês, de estrear. E, Jones, a gente está junto nessa luta pelo futuro do país, pela emancipação da classe trabalhadora, né? E, Mauro, fica aqui a minha admiração particular por você, porque eu sei do seu trabalho de décadas, né? E não é fácil uma pessoa se manter no campo do jornalismo na posição que você está, né? 90% dos progressistas da década de 80 viraram neoliberais logo depois que o Collor foi eleito, ou seja, então acho que pessoas como vocês devem ser reverenciadas, eu acho, sabe? Outra coisa que eu trago da China, sabe? A reverência aos mais experientes, sabe? Tem um grupo nosso aí que tem o Milton Temer, que é uma figura que eu tenho mais discordância ainda do que com o Jones. Mas tem que ter referência ao cara, porque quando eu comecei a militar, esse cara já era referência da esquerda brasileira. 87 anos, cara, e tá militando. Pô, entendeu? Pô, não preciso concordar com ele. Então, acho que esse respeito à experiência dos mais velhos, dos mais experientes, é o que também trago da China, vamos dizer assim, né? Obrigado. Ô Mauro, antes de eu sair, que Elias, quem vai conduzir a entrevista é o Mauro, eu vou estar fazendo outras coisas. 2 comentários rápidos. Talvez esse ano, junto com a Estrela Vermelha do Cauê, eu vá para o Vietnã, né? Conhecer um loco, a experiência do Vietnã em novembro. Vamos ver se rola. Tenho muitas curiosidades. No anexo do teu livro com o Gabriele, tem um debate ali sobre o Vietnã. Li com muita atenção, então estou muito curioso com essa possibilidade de conhecer o Vietnã. A China, em algum momento, vai acontecer, mas o Vietnã, ao que tudo indica, vai ser primeiro, que acho que é uma experiência que, inclusive, merece tanta atenção quanto a chinesa, porque tem, inclusive, particularidades ali muito importantes. E a segunda questão, acho que já pode falar isso, que tu vai lançar um livro com o Roland Boer, né? Sim. Perfeito. O Roland Boer é um marxista que eu conheci há uns 3 anos atrás, porque o Lossurdo gostava muito dele. O Domênico Lossurdo citava ele, referenciava bastante. Então, estou bastante curioso também para o lançamento do seu novo livro. Acho que vai dar bons debates. E aí, quando o novo livro sair, volta aqui para a gente conversar, debater sobre o livro. Mandar um abraço para você. Dizer que em breve, quando eu estiver no Rio de Janeiro, a gente marca uma cerveja e se encontra aí. Tá bom? Um abraço. Obrigado, cara. Vai lá. Valeu. Jones, não, legal, obrigado. Eu tenho uma sugestão melhor do que essa do Rio de Janeiro, que é vocês dois virem a Brasília e aí tomamos cerveja 3. Porque o Rio de Janeiro é mais bonito que Brasília, né, Mauro? Na verdade. Apesar de Brasília ser Niemeyer. Mas uma questão importante que Elias trouxe, eu trouxe no início do canal, acho que esse é um aspecto importantíssimo, que é assim, socialismo virou palavrão para vastos setores da esquerda brasileira, ou do chamado
lado dos progressistas, né? E essa é uma questão que é um tema que eu fiz questão de colocar. Este é um canal que aponta para o socialismo, né, sem qualquer tergiversação, né? E é hoje um pequeno ambiente, meio ambiente já de canais de esquerda que compartilham dessa busca do socialismo e não do progressismo, ou da democracia burguesa, ou da democracia liberal, né? Mencionei aqui, tem o Opera Mundi, então nós não estamos sozinhos também, acho que é importante dizer, tem um ecossistema aí de esquerda surgindo, né? Tem o Opera Mundi, Central do Trabalhismo, Soberana TV, o Cultiva, Faixa Livre, tem o Chavoso, que semana que vem vai estar aqui com a gente, a Rita Von Hunt, o João Carvalho, então essa iniciativa também não é um raio em céu azul, né? Há um campo de esquerda que está crescendo, está crescendo. Isto. Agora, e aí? Vou saindo, deixo vocês. Ah, Jones. Vou lá que eu tenho muito trabalho para fazer. Um abraço, gente. Boa entrevista. Bom dia. Então, senhor Elias, que bom que você está aqui. O Elias voltou, foram 2 anos, chegou a completar 2 anos lá na China. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Ele voltou para o Brasil, agora está presidindo o Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro, lá na China. Ele esteve na diretoria de pesquisas do NBD, o Banco dos BRICS, e ele estuda a China, acho que desde criancinha, na verdade, né? Há muitos anos que Elias estuda a China, e a partir do estudo da China, ele se tornou também um especialista em BRICS, e eu queria começar falando contigo exatamente sobre o tema BRICS. Chamou muito a atenção. Na tua volta ao Brasil, você deu uma entrevista que teve enorme impacto lá no Boa Noite 247, falando sobre o afastamento do governo brasileiro, do Itamaraty, portanto, do governo brasileiro, em relação aos BRICS. Imediatamente eu me lembrei de uma entrevista que fiz, acho que foi a primeira vez que esse tema apareceu, 6 meses atrás, com o professor Fabiano Mielkniczuk, da Federal do Rio Grande do Sul, e achei muito curioso, sabe, Elias, porque você vem com o seu olhar para o BRICS a partir da China, né, da sua experiência chinesa, sobretudo, né? Claro que não apenas. E ele vem com o olhar dele para o BRICS a partir da experiência russa dele. Ele é um especialista em Rússia. Então, achei interessante a convergência dos olhares de vocês que saem de lugares, de pontos de vista, geograficamente, inclusive, politicamente diferentes do ponto de vista do foco do estudo de vocês. Vamos falar de BRICS um pouquinho. Vamos. Não, Mauro, a questão é que eu passei por essa, eu tenho 34 anos de militância, né, no PCdoB desde 91 e passei por várias, fora as minhas experiências pessoais, assim, desde que eu tive, desde criança, enfim. E agora, com essa experiência no Banco dos BRICS, né, a gente chega em uma situação da vida da gente em que a gente tem que falar o que a gente pensa. É evidente que trabalhando bem a forma, sabe, para casar bem a forma e o conteúdo, né? E acredito que o melhor que eu posso fazer para que o governo Lula possa dar certo é criticar o governo, né? Ou seja, não estou atacando o governo, é criticar o governo, mostrar para as pessoas que existem limites desse governo, que pode levar esse governo ao ocaso, né? E eu acredito que desses limites, no qual eu gosto de focar muito, porque eu tive uma experiência concreta em torno dessa, na prática, o afastamento do Brasil do bloco BRICS, né? Ou seja, esse bloco de países que surge que se consolida em 2014 com a fundação do banco, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que à época era só uma miragem, mas se tornou uma grande realidade, né? E o mais importante é que, na medida em que se transforma em uma realidade, e que inclusive vai se conformando institucionalmente, ou seja, o BRICS, além do Banco dos BRICS, já vai construindo fóruns de discussão que podem, no futuro, se transformar em uma instituição, em um bloco, com instituições consolidadas de discussão e de deliberação. Justamente nesse momento, o Brasil ele passa a se afastar desse bloco. E a minha leitura é muito clara. Isso tem relação direta com o fato de que atualmente
o governo brasileiro, ele terceirizou, aliás, não vou falar nem terceirizar, o Itamaraty toma para si, é a mesma coisa, né? Toma para si as rédeas da política externa brasileira, e esse Itamaraty é o Itamaraty que se reinventa na década de 90, se alinhando a uma estratégia liberal conservadora, atlantista, etc., etc., em contraponto ao Itamaraty, que foi uma peça fundamental do Estado desenvolvimentista brasileiro. Existe o interregno durante os governos Lula e Dilma, 1 e 2, e Dilma 1 e 1,5, vamos dizer assim, por conta da existência de uma conjuntura internacional em que os americanos estavam voltados para a guerra do Iraque e a China estava se despontando como uma possibilidade de ampla cooperação Sul-Sul e de receptora de nossos produtos, e com a figura do Samuel Pinheiro Guimarães, de um lado, que é uma figura intelectualmente impressionante, e do Marco Aurélio Garcia, ao lado do presidente Lula, né? que trouxe e que levantou a bola, junto com o Marcelo Pinheiro Guimarães, por exemplo, da bandeira da integração latino-americana e sul-americana. Então, não é somente o abandono o afastamento dos BRICS. O Brasil passa hoje por um processo em que bandeiras estratégicas para o nosso próprio desenvolvimento econômico, né, como a integração do mercado sul-americano, ele deixaram de lado. Né? Então, o que acontece, por exemplo, nesse caso da Venezuela, eu vou falar aqui, independente das minhas simpatias ideológicas com Maduro, né? Mas como que nós não vamos reconhecer um governo, não é? Que pode nos entregar superávites comerciais, que pode importar serviços de empresas brasileiras, as maiores reservas de petróleo do mundo estão na Venezuela, né? Como que nós não vamos reconhecer esse governo? E além disso, como nós vamos impedir a entrada desse país no BRICS? O Brasil perdeu uma oportunidade, Mauro, em relação à Venezuela, já entrando nesse tema polêmico aqui. Primeiro que eu, particularmente, eu não reconheço aquelas eleições, não é por causa do Maduro em si. Eu não reconheço aquelas eleições da mesma forma que nós não poderíamos reconhecer as eleições na Nicarágua em 84, né? E que os americanos impõem aquela eleição com um fuzil na cabeça dos sandinistas, obrigando o povo nicaragüense a eleger uma figura de a Chamorro, né? A Violeta Chamorro. E não tem como ter eleições em um país sob 900 sanções. Isso é induzir o povo a votar contra o governo, contra o Maduro, né? Então, não existiam condições geopolíticas para haver eleições minimamente sérias na Venezuela. Havendo eleições e o resultado oficial foi a vitória do Maduro, o papel do Brasil é respeitar esse resultado, né? E tocar a vida, porque vamos ter que conviver com o Maduro mais 6 anos, né? E essa é que é a questão, né? Enfim, eu acho que é uma série de atrapalhadas que existem, e por fim aqui, nós perdemos a chance também de acionar o mecanismo BRICS para lidar com a Venezuela. Por quê? O Brasil ficou 4 anos longe da Venezuela, depois que Bolsonaro vira presidente, e nesse interregno, a China e a Rússia passam a operar diretamente na Venezuela. E uma forma do Brasil recuperar os espaços perdidos na Venezuela seria basicamente acionar o mecanismo do BRICS como uma mediadora dos conflitos que existiam dentro da Venezuela. Não foi feito isso. Preferiu-se um caminho que eu acho um caminho muito ruim, um caminho que quebra as tradições diplomáticas do Brasil desde Rio Branco, não é? E que hoje que se cria uma situação de muito constrangimento ao Brasil. Isso estou falando daquele ponto de vista mais pragmático, mais do interesse nacional e menos ideológico, até porque, evidentemente, que sou simpático à Revolução Bolivariana, né? Eu estou deixando essa simpatia de lado, né? Para colocar uma análise mais pragmática em relação ao porquê do Brasil ter se equivocado em relação tanto a BRICS quanto a Venezuela, né? E há uma questão interessante que, bom, primeiro você traz um tema curioso, né? Que você coloca ali anos 90 como um ano dessa inflexão do Itamaraty rumo ao que a gente pode chamar de atlantismo, vamos dizer assim, dessa integração ao Ocidente. O ponto culminante disso, um dos pontos culminantes é
chanceler brasileiro Mauro Vieira, na Rússia, na reunião dos BRICS, dizer o Brasil é do Ocidente. E ninguém mexe. Né? Foi chocante, realmente. Aquela declaração dele parece um ponto culminante. E aí o que você traz é isso. O que a gente vai ter em Lula 1 e 2 e Dilma 1 e um pedaço de Dilma 2 é quase que uma intervenção dos governos do Itamaraty com figuras como Marco Aurélio Garcia, Samuel Pinheiro Guimarães, ou seja, os governos não deixaram o Itamaraty rolar sozinho, pela sua própria burocracia. O governo Lula parece que, nesse sentido, Lula 3 perdeu força, né? Deixou o Itamaraty ao léu, deixou o Itamaraty à mercê do próprio Itamaraty. Né? E aí deu nisso, né? Você vê agora, no Equador, a gente está tendo uma ilegalidade flagrante na eleição equatoriana, que é o atual presidente de extrema-direita, Noboa, pela Constituição, deveria ter pedido licença no cargo para fazer campanha, não pediu, e a gente tem antes disso, ainda antes da posse do governo Lula, aquela manifestação extremamente tímida do então candidato Lula em relação ao golpe do Peru, né, em que ele quase que saúda a chegada da presidenta golpista, a Dina Boluarte, ao governo. Então, tem uma migração que não é só a Venezuela, né? E não é só BRICS, é um conjunto, né? E é mais do que isso, Mauro. Primeiro que são dois pontos aí. Primeiro que nós estamos vivendo, que pouco se fala sobre isso, né? O golpe de 2016, ele reconfigura o bloco de poder do Estado brasileiro, né? Então, o bloco de poder do Estado brasileiro é capital financeiro, ele é agronegócio, é a introdução de um capital comercial que foi derrotado com a Revolução de 30, que é esse capital comercial de importação e exportação, que é o velho da Havan, esse capitalismo comercial, como os chineses chamam, né? Da sua época, isso, Mauro. A burguesia compradora, né? Ou seja, essa burguesia compradora, que é a piada do poder com a Revolução de 30, ela volta ao poder com o golpe de 2016. E os industriais nacionalistas, que eu acredito que ainda existe no Brasil, aí tem uma outra polêmica para tratar depois, foram também apiados do governo. A CNI, recentemente, por exemplo, do Estado, recentemente assinou um manifesto contra a taxa de juros, por exemplo, mas isso é uma outra história. Então, nós vivemos sob a vigência dos marcos políticos e institucionais do golpe de 2016. E isso se reflete também na nossa política externa, né? Na nossa política externa, que volta com tudo, o boicote aberto aos BRICS, desculpe usar esse termo, eu sei que estou desagradando muita gente, mas é o boicote aberto ao projeto BRICS, é o boicote aberto ao projeto de integração sul-americana, que, inclusive, olha só que contraditório, o Itamaraty ele aposta nos BRICS, a partir dos 2010, 11, 12, justamente como uma forma de desviar o protagonismo brasileiro da agenda sul-americana para algo que é distante. Só que o BRICS ele se transformou em um sapato muito curto para servir no próprio pé. Então, nós estamos diante de um problema que o Itamaraty quer ajuda a criar, que é usa-se o BRICS para nos distanciarmos de uma agenda de integração sul-americana, ao mesmo tempo que hoje temos que nos distanciar dos BRICS, né? Por conta da projeção que esse bloco toma. E o refúgio diante disso é voltar a um discurso que pode ter servido na década de 40, 50 e 60, quando o Ocidente tinha o que entregar ao Brasil, os Estados Unidos, né? Que é o discurso do equilibrismo, né? Ou seja, o Brasil não pode se alinhar a um único país, tem que observar o conjunto. Eu concordo com isso também, né? Só que as pessoas não percebem que não existe saída para o Brasil hoje, para o nosso processo de reindustrialização, que é o nosso objetivo estratégico, né? Fora de uma aliança, de um engajamento maior com a China. Essa que é a grande questão. Não é uma questão de vontade minha, porque eu gosto da China, que as pessoas falam que eu sou agente chinês, que eu quero que o Brasil fique embaixo da saia da China. Não quero. Eu não quero que o Brasil tenha uma relação com a China igual tem com os Estados Unidos. Mas perceber as possibilidades que a China nos entrega em matéria de uma janela externa para o nosso processo de reindustrialização. Mas é a luta que tem que fazer, né? Estamos fazendo, enfim, não é fácil, né? Não é fácil. Eu tenho algumas perguntas que mandaram aqui para o Elias, mas vou segurar um pouquinho
para falar ainda de dois assuntos antes. O primeiro é exatamente o Estatuto das Relações Brasil-China, né? Há uma versão que o governo divulgou e que os governistas divulgaram de que a visita do Xi Jinping ao Brasil teria sido um enorme sucesso, né? E já na ocasião da visita, houve indicações de que não era bem assim. E você chegou com uma visão muito crítica em relação ao resultado final, a construção, né? Porque o resultado final é sempre fruto de um processo, né? Ao processo que levou até a visita do Xi Jinping e, portanto, ao resultado final. Que balanço final, ou que balanço você faz da visita nesse momento? Acho que o primeiro balanço é o seguinte: o Brasil, as relações elevaram-se de patamar, ou seja, de patamar de parceria estratégica para uma parceria em torno de uma estratégia de construção de um mundo compartilhado entre os dois países, que é o máximo que uma relação que o país pode ter com a China, que somente Brasil e Rússia, falso engano, tem essa relação com a China, né? Até aí é algo que deve ser comemorado, mas os resultados concretos não é isso que tem sido vendido por aí, né? Primeiro que eu fui muito criticado, né? Não vou falar por quem, porque eu exagerei na dose na crítica ao resultado final da visita do Xi Jinping. Não exagerei. 2 pontos. Não foram assinados 37 acordos, né? Isso não é verdade, né? Foram 33 memorandos de entendimento, tá? Que significa, já vou repetir aqui, convergência de ideias, vamos deixar isso mais para frente, e somente 4 acordos de garantia de abertura de mercado chinês para produtos primários brasileiros, até que é café, que é o gergelim, etc., né? Que a Luckin Coffee, que é uma empresa chinesa, comprou 2 bilhões de dólares em café do Brasil, tá? Isso foi acontecer em nível de acordo. Se nós compararmos, Mauro, isso aí eu entendo um pouquinho só. Desde a visita de Hu Jintao ao Brasil em 2005, se eu não me engano, eu estive na comitiva brasileira. A primeira visita de Lula como presidente do Brasil à China em 2004, eu tive essa honra de participar daquela visita. Eu estava na China na época terminando o mestrado, e eu fui incorporado à comitiva. A China vinha ao Brasil desde então até 2014. Às vezes que os chefes de Estado chineses vieram ao Brasil, não foram somente acordos assinados, foram várias compras. Eu nunca me esqueço que teve em 2007 ou 2008, foram 50 aviões da Embraer comprados pela China, aqui no Brasil. Eles vinham com os empresários e vinham com um montante de dinheiro para deixar aqui no Brasil, né? Seja a partir do anúncio de investimentos, seja a partir do anúncio de compras de produtos brasileiros, e não aconteceu nada nessa visita nesse aspecto, né? Muito pelo contrário, pouco se fala que o número, a visita do Xi Jinping foi encurtada em 12 horas, era para ser 36, foi para 24, tá? Foi uma visita para quem entende de diplomacia altamente protocolar, tá? Agora, é o que eu falei para você, Mauro, eu não tenho nenhuma obrigação assim, de ficar contando historinha depois de uma certa idade, depois de uma, sabe? Então, eu acredito que a visita, o saldo foi muito aquém do que poderia ser feito. Você não chega para os chineses e entrega vários projetos para eles, foi o que aconteceu antes da visita, né? Nós temos esses projetos aqui para vocês se incorporarem a nós, né? E ao mesmo tempo, você não quer um engajamento maior com eles. Isso é uma questão nem de submissão à China, é uma questão de lógica, ou seja, como que nós queremos, vamos dizer assim, investimentos chineses no Brasil, em uma série de projetos, incluindo a nova indústria Brasil, sem que não haja uma contrapartida política brasileira, que seria qual? A entrada do Brasil à nova Rota da Seda, ou seja, a admissão do Brasil à nova Rota da Seda. Ou seja, é uma questão política, e o Brasil se negou a isso. Aí surgiu, isso também é outra história que se fala, que foi os chineses inventaram o termo sinergia, não é verdade. Entre PAC, entre Nova Indústria Brasil e Nova Rota da Seda. Isso não saiu dos chineses, saiu da parte brasileira essa noção de sinergia entre projetos, né? Ou seja, então existiu a negação da admissão do Brasil na Nova Rota da Seda sobre os mais amplos e os piores argumentos possíveis,
né? Porque seria um alinhamento automático, que não é verdade. Até porque tem país europeu que está a Inglaterra está na nova rota da iniciativa Cinturão em Rota, né? Até as fake news que o Brasil ia acordo com a ALCA, por exemplo, que o MD que soltou isso à torta direita, enfim, é muito triste o que aconteceu, na minha opinião, né? Durante esse processo desde que Lula toma posse até o Xi Jinping vir ao Brasil, o processo das relações Brasil-China e Brasil-BRICS é um processo muito ruim, de regressão, inclusive, né? Eu fico triste, né? Porque isso refletia diretamente no nosso trabalho no banco, né? Porque eu não posso falar sobre o banco, tem quarentena, ou seja, não posso falar de nada sobre o banco durante 6 meses depois que eu saí de lá, né? Mas desde já deixo aqui a minha gratidão, o meu carinho, amizade pessoal com a presidenta Dilma, que entendeu perfeitamente os meus motivos de ter que ir embora de lá, né? Por conta da minha família, eu tenho um filho neurotípico que não se adaptou à China, então eu tive que escolher entre ficar lá e voltar para cá, né? Então eu tive que voltar para cá, né? E é isso. Legal. Muito impactante essa entrevista, viu? Muito impactante mesmo, Elias. E então, essa questão aqui que o Colorado traz, você não vai poder responder, né? Qual a sua visão política sobre a escolha da permanência da presidenta Dilma no Banco dos BRICS, né? O NDB. Eu acho que é uma questão de mérito, né? Disso eu posso falar. Então, Né? fala. Isso com muita tranquilidade, ou seja, a Rússia não, a Rússia sabe dos problemas que poderiam ser criados porque a próxima presidência é russa, né? E a Rússia é um país sancionado. Então, se a Rússia se toma para ser a presidente do banco, o banco acaba sendo sancionado. E como a presidenta Dilma tem uma amizade e uma relação de respeito mútuo e de alto nível, tanto com o Putin quanto com o Xi Jinping, é quase que natural que dado o fato da presidenta Dilma ter colocado o banco em outro patamar em nível de imagem, né, internacional, a presidenta Dilma estava na primeira fila do G20, a presidenta Dilma ela se transforma em uma liderança respeitada do Sul Global, né? É quase natural que o Putin ele oferecesse para a presidenta Dilma os 5 anos da presidência russa. Então, é mérito dela isso, é mérito da história que ela construiu, né? Ao longo da vida dela, e o banco precisa muito da imagem dela, né? Bom, quero registrar aqui a Rosilei Pocilaca mandando um super sticker, novo membro, o LJ, o Flávio Azevedo Lima mandando parabéns aqui, saudação para todo mundo. Tem mais perguntas para você. Tem o Sérgio Alves sugerindo chamar o Nil Dorix, da Revolução Brasileira, para debater. Vamos, vai vindo, gente. O pessoal vai vindo aqui. Mais gente chegando como novo membro. O Breno Barros mandando também a saudação dele. E aí vem mais uma pergunta para você, do Ricardo Marinho. Elias, com essa economia neoliberal do governo Lula, como vamos rebater os bolsonaristas? Haddad é um mal para o país, Lula é um farsante arrependido. Bem, eu vou entrar aqui num certo nível de conflito, porque eu não acredito que o Lula é um farsante, não acredito que o Haddad seja mal para o país. Eu acho que a análise tem que ser feita com mais profundidade. Eu entendo perfeitamente as críticas ao novo arcabouço fiscal. Eu, particularmente, eu não ensino para os meus alunos na universidade que regra fiscal gera desenvolvimento econômico, então eu tenho que ser honesto comigo em relação a isso aqui. Eu não ensino isso na universidade, mas, por outro lado, eu chamo as pessoas a refletirem do seguinte: nós estamos operando dentro dos marcos do bloco de poder instalado em 2016, né? E esse bloco de poder ele consegue fechar todo o arcabouço institucional que levou o Brasil a transitar do neoliberalismo enquanto política de governo para a política de Estado, né? O negócio ele é muito mais profundo do que as escolhas que o Lula faz. Esse é um ponto. Outro ponto, né? Eu não vou falar aqui da correlação de forças no Congresso Nacional, né? Isso é um outro assunto, ou seja, nós temos 100 deputados na Câmara, isso conta, né? Mas eu falo de um outro ponto. Hoje o governo Lula tem, o mercado, né? A gente fala do mercado financeiro, é o partido político mais poderoso do Brasil hoje, né? Eu não vejo a esquerda brasileira, seja a governista ou não governista, seja a crítica que está dentro do governo, como eu, por exemplo, força política de enfrentar esses caras. É muito poder. Eu também trago aqui
E eu posso até transparecer, até eu faço uma autocrítica, que às vezes eu transpareci muitas vezes em nossas discussões, Mauro, um certo argumento de autoridade, o que eu faço minha autocrítica é um comportamento horrível esse, mas eu trago aqui um pouco do meu testemunho do poder desses caras, né? E eu vi um pouco por dentro isso, né? Então, eu acredito que o governo Lula é um governo sob seco, é um governo, não acredito que seja um governo neoliberal, o Estado é neoliberal, né? Até porque um governo neoliberal não também entregaria certas iniciativas como as maiores políticas industriais que o Brasil teve nos últimos 30 anos, estão sendo lançadas agora com a Nova Indústria Brasil. E é evidente que você pode falar para mim, Elias, mas o fiscal e o monetário não casa com essa política. Eu concordo com você, tá? Mas eu não vejo as coisas dessa forma. Acho que o fiscal e o monetário podem sim, pode levar nós a enxugarmos gelo com as políticas industriais, né? Eu acredito que a derrota com a atual política econômica pode sim derrotar o bolsonarismo, mas por enquanto o Brasil continua crescendo. Eu acho que não cresce da forma como eu queria que crescesse, ou seja, um crescimento com industrialização, né? Clara, mas a conta vai chegar, né? Eu não sei se vai ser suficiente essa política monetária e fiscal para o Lula ser derrotado pelo bolsonarismo, mas ajudar não ajuda, todo mundo sabe disso, né? Mas eu acredito que temos que ter um pouco mais aqui sendo governista no sentido do conteúdo, não da retórica, né? Que nós operamos dentro de um estado que, por exemplo, hoje eu calculo que mais de 70% da burocracia estatal brasileira é lavajatista, é antipetista, não é nem anticomunista, é antipetista, e joga contra o governo, né? Então, quando eu falo de Itamaraty, eu coloco assim no bolo aí toda uma burocracia estatal que é contra o governo, que joga contra o governo também, né? Então, as coisas não estão fáceis para o governo em todos os campos. Aí eu posso fazer uma crítica aqui. O governo Lula poderia escolher um alvo e ir até o fim contra ele? Eu acho que faz falta isso, Mauro, sabe? Olha, nós temos um alvo aqui que é o Banco Central, né? E concentrar todas as forças daquilo ali e mobilizar a sociedade, ou seja, aquelas pessoas que pensam, né? Para mostrar o mal que o Banco Central faz ao país. E é evidente aqui também que o Galípolo, eu falo aqui de novo aqui, o Galípolo é meu amigo pessoal. Eu não acho ele neoliberal, eu não acho que ele se rendeu ao mercado, né? É só ver o que ele escreveu durante a vida inteira dele. O que existe é um sistema que opera o Banco Central hoje, que quem entra ou quem sai, né, obedece a um bloco de poder estabelecido pelo sistema financeiro. Né? Pode entrar eu ali. Eu tenho sérias dúvidas se eu ali dentro vou conseguir mudar alguma coisa. Porque nós não temos força acumulada para mudarmos o rumo dos acontecimentos em nível de política monetária. Isso é uma opinião particular. Eu sei que a maioria das pessoas pode discordar de mim, até você, mas você tem autoridade, vocês têm autoridade de discordar de mim, mas eu não vejo força política para mudar os rumos da política monetária tão cedo. E mesmo a alteração do Estatuto do Banco Central, para que ele deixe de ser independente, vamos dizer assim, né? Então, eu sou muito cético em relação a certas coisas, e talvez isso também seja a nossa diferença, né, Mauro? Porque é uma diferença fraternal entre nós. Eu não vejo nenhum problema. Não, isso é interessante. Bom, o Jonatas Fales aqui. Parabéns, Elias, você é um intelectual honesto, livre pensador e comprometido com suas ideias e tudo que você acumulou nos estudos na prática. O Elias falando aqui, todo mundo vê, a opinião dele não é a mesma opinião que eu tenho, nem a opinião que o Jones tem, em relação, por exemplo, à questão da política econômica do governo, o papel do Galípolo, do Haddad, são opiniões divergentes. Mas a gente vai fazer esse debate ao longo do tempo, com tranquilidade, com respeito. É claro que isso não é fácil em nenhum lugar. Nós participamos de um grupo de WhatsApp, um grupo de esquerda, para nós, bastante importante. O Elias, eu, o Jones, já saí do grupo, o Elias já saiu do grupo, já brigamos, já rompemos, já reatamos, mas essa é a vida, né? Dialogar com quem você concorda é bem mais fácil do que com quem você discorda, mas acho que a gente vem amadurecendo a ideia de um debate honesto, um debate fraterno, né, sobre os nossos pontos de vista, né, sobre as nossas divergências. Acho que isso é bastante importante. E aí temos convergências, é evidente, esse tema internacional, o tema dos BRICS é um tema de grande convergência.
Ontem à noite o Tássio mandou essa pergunta aqui. Pergunta ao Elias Jabbour. Ele já deu algumas entrevistas dizendo que quando Getúlio Vargas se matou, o Mao Zedong, quando era jovem, Mao Tse-tung, declarou que o governo dos Estados Unidos que havia lhe matado. Onde encontro referência a isso? Então, isso é voz corrente na China. Isso eu descobri em 2004, na minha primeira visita ao país, quando eu fui no Instituto de Estudos Latino-Americanos da Academia de Ciências Sociais Academia de Ciências Sociais na China, da chinesa, né? Academia Chinesa de Ciências Sociais. Então, eu fiz uma apresentação sobre a história do Brasil e um dos professores que estava assistindo disse exatamente isso. Olha, quando chegou ao Mao Tse-tung, ao presidente Mao, essa notícia do suicídio de Mao do Getúlio, ele disse que não foi o Getúlio não se suicidou, não suicidou-se, sim foi assassinado pelo Império Norte-Americano, né? E mais de uma pessoa falou isso para mim na China, né? Então, se fosse uma pessoa isolada, eu ficaria com o pé atrás. Como foi mais de uma pessoa, eu acredito. E acredito por um outro motivo também, né? Porque o Mao Tse-tung, ele tinha, assim como esses grandes líderes, né? E Mao, Stalin, essas figuras todas, elas tinham um hábito de elas estarem o tempo inteiro antenadas, né? Com o que acontecia no mundo, né? Então, eles tinham um mapa dos governos que eram nacionalistas, dos governos que eram de direita, de extrema-direita, né? E os chineses viam com muita simpatia a luta do petróleo nosso no Brasil, né? Como uma luta anti-imperialista, né? Então, para mim, tem todo sentido o Mao Tse-tung, com a sagacidade política que ele tinha, em fazer essa afirmação que ele fez, né? Não vejo nenhum sentido dele não ter falado, não ter dito isso, né? Então, eu não tenho aqui não tenho isso escrito no papel e tal, mas eu tenho, entre aspas, fontes que atestam isso, e eu particularmente acredito que ele tenha falado isso mesmo. Porque tem uma outra história também, Mauro, sobre isso, né? O Inácio Rangel, que é um economista que é a minha principal referência intelectual, ele era oposição ao Getúlio, né? E foi fazer o curso da CEPAL para ter o título de economista na CEPAL. E ele tem um relato dele que é muito interessante, que durante uma aula, entra um capitão do exército americano na sala de aula, dando risada, dizendo, olha, o Getúlio Vargas acabou de se suicidar. E o Rangel fala que, olha, a partir desse momento eu me tornei um getulista. E o Rangel era um comunista, o Rangel era um marxista. Ou seja, e eu também eu me coloco muito uma figura muito simpática ao Getúlio Vargas. Né? Também outra divergência minha com o Jones também, entre tantas, né? Eu me declaro simpático ao Getúlio, né? Sabe? Então, são várias coincidências, né, que me levam a acreditar que sim, Mao Tse-tung disse exatamente isso mesmo. Elias, nosso tempo até já se esgotou, mas te digo uma coisa, para mim é um mistério, né? Ou não é que é um mistério, é um desconsolo praticamente, né? Você olha o cenário global, é tão evidente o lugar que o Brasil deve estar, né? Que os grandes aliados do Brasil são a China e a Rússia, que o sul global é o lugar de estar natural do Brasil. É um desconsolo ver essa posição, né, brasileira, né, de afastamento dos BRICS, né, essa coisa, né, o Putin ficou visivelmente desgastado, irritado. Reunião de Kazan, né, dos BRICS foi um grande sucesso com a posição brasileira em relação à Venezuela. Estão se acumulando diferenças em vez de convergências com esse país, e num momento, parece uma loucura, inclusive, né, no momento que o Trump está assumindo a presidência dos Estados Unidos. Né? Então, eu queria te devolver para encerrar. Tem mais alguns superchats que chegaram, não vai dar tempo, vamos para o próximo convidado aqui, de devolver essa estupefação, né, de certa maneira, com isso que está acontecendo. Né? Eu acho que é um pouco espírito do tempo, Mauro. Não podemos nos desesperar. Eu acredito que nós é um papo meio pequeno burguês, né? Estamos lá do certo da história, né? Mas estamos do lado certo da história. E como eu acho que o Lenin ele tem uma frase dele, depois da contra-revolução de 1905, né, que ele falava que as apostasias tendem a fracassar, né? Ou seja, a apostasia é retrocesso, é uma alusão ao imperador romano que queria
voltar à cultura greco-romana em detrimento do cristianismo, né? Eu esqueci o nome dele, mas é apóstata o sobrenome dele, né? Então, acho que essa apostasia no qual o Brasil está envolvido desde a década de 90, e que eu vejo que Lula e Dilma tentaram barrar esse negócio de uma forma, de um jeito ou de outro, eles não são continuidade, são ruptura são continuidade de ruptura com esse processo neoliberalismo, a gente vai vencer, eu acho, né? Eu acredito, tem muita fé no Brasil, tem muita fé na nossa capacidade, é paciência histórica, infelizmente, paciência histórica, porque a verdade ela sempre aparece, né? E se não aparece porque não é verdade, né? Então acho que eu fico com essa mensagem de otimismo em relação a isso, né? De que nós vamos vencer essa, né? E que a verdade vai aparecer, né? Não é possível que nada é para sempre, né? Nem o Itamaraty é para sempre, nem eu, nem você. E na medida em que os BRICS eles forem se consolidando, apesar de eu achar que existe uma janela de multipolaridade que está se fechando com o Trump, isso é uma outra discussão, né? Vai ficando muito claro também certas verdades aqui para o público brasileiro, né? E por isso que é importante esse canal e a amplitude desse canal em trazer esse tipo de conteúdo, né? Eu quero agradecer muito a chance de ter sido convidado para estar aqui. Eu quero mandar um abraço pessoal para você, Mauro, que eu tenho uma admiração imensa há muitos anos, talvez você nem saiba disso, né? Mas admiro o seu trabalho já há muitos anos. E ao Jones, que está nessa luta particular dele, né? Pelas questões que ele acredita, que nós acreditamos, né? E sucesso a esse canal que merece muito ir para frente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Elias. Bom, eu tenho uma admiração intelectual grande por você e acho que o que está acontecendo nos últimos meses, em especial, é que a esta admiração está se juntando também a uma construção de amizade, né? Isso para mim Claro, pô. é muito importante e me gratifico muito por isso estar acontecendo. Bom, nós começamos o canal com uma entrevista com o Elias Jabbour. Foi escolhida a dedo a entrevista com ele, acho que realmente valeu a pena, muito importante. Tanto por aqueles pontos em que convergimos, por aqueles também nos quais divergimos. Quero desde já fica combinado, o Jones fez menção a isso, no seu próximo livro, nós vamos fazer o lançamento do livro aqui, quero ver se mais adiante trago você junto com o Fabiano Mielczuk, outro, o nome dele polonês é uma dificuldade, para falar sobre BRICS, né, com esse encontro de olhares, que sai da China e outro que sai da Rússia. Esse ano é um ano de falar muito de BRICS aqui no Brasil, afinal, o Brasil está presidindo o BRICS esse ano. Então, vamos ter muita conversa contigo aqui, Elias. Vou te convidar muitas vezes. Viu? Obrigado. Viu? Obrigado. Abraço. Beijo no seu coração. Valeu. Tchau.